Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Melhorou. Gostaria de convidar, né, todos os irmãos, né, que estiverem do lado de fora do templo, que estivessem entrando para começarmos assim o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de pedir os filhos, né, como já estou vendo, que estivessem aí próximo aí dos seus pais, os que puderem, né, que forem apresentar, que estivessem aí sempre junto às mamães hoje, né, por ser um dia muito especial. Bom, irmãos, nós já começamos hoje pela manhã, né, agradecendo a Deus pela vida das mamães. Né, nós tivemos aqui um culto de gratidão, né, e tivemos homenagem já desde, né, pela manhã, e creio que cada um aí já agradeceu a Deus pela sua mamãe. Bem-aventurado é a mãe que adora ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza e tem o coração segundo o coração de Deus. Neste momento gostaria de estar ouvindo assim os juniores. Irmãos, vamos ter neste momento uma leitura bíblica, mas estaremos fazendo tipo um jogral, né? Terá participação, né, da dirigente, da congregação, somente das mães. Aí, quando falar os filhos, é claro que nós mães somos filhos também, mas aí nós vamos deixar para os juniores, para os jovens, tá? Aí vai ter momento dos filhos e dos esposos, tá ok? Então nós vamos colocar todos de pé e nós estaremos assim fazendo essa leitura. Então vocês prestem atenção que vai estar lá a ordem de quem estará falando, de quem estará lendo. Façamos assim. Bem-aventurada a mãe que se entrega nas mãos de Deus e busca o seu reino em primeiro lugar, certa de que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Bem-aventurada a mãe que ensina os filhos no caminho que deve andar, para que quando forem velhos não se desviarão deles. Bem-aventurada a mãe que gosta de ser chamada de mulher virtuosa, cujo valor excede de joia preciosa. Bem-aventurada
Bem-aventurada a mãe que ama a todos os seus filhos, sem distinção. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está em sua língua. Bem-aventurada a mãe cujas mãos estão dispostas para o trabalho. Entende ao bom andamento da sua casa e não come do pão da preguiça. Muitas mulheres perseguem virtuosamente, mas curvadoras sobretudo. Bem-aventurada a mãe como Ana, que educa seu filho para Deus. Ela o leva para a casa do Senhor constantemente. Bem-aventurado a mãe cuja glória não está apenas nos seus filhos ou no seu lar, mas na certeza do lar eterno. Amém. Neste momento nós estaremos assistindo uma apoteose, mas eu gostaria de pedir a toda a congregação que se mantivesse em silêncio para que a gente pudesse assim estar entendendo. Hoje é um dia muito especial. Celebramos o Dia das Mães. Será que podemos ver com um raio-x como é a mãe segundo o coração de Deus? Sabemos que cada mamãe foi plantada em um jardim especial e ela tem um perfume sem igual. Hoje é dia de agradecer ao Criador por cada mamãe e também implorar as bênçãos do Pai Eterno sobre suas vidas. Se colocar de pé, nós vamos louvar o Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, Minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho no primeiro amor por ti. Não quero que ele se perca. Um desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Só as mães cantando agora. Vamos lá. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Toda igreja? Peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não Quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca. Um desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, te adoro.
igreja. Senhor, E me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim Olá, mães de Nicole, todo mundo. Eu sou Maria, mãe de Jesus. Olha, mãe. Vou sentar aqui pra vocês. Bom, vim contar um pouquinho da minha história e contar como foi a minha trajetória sendo mãe. É realmente maravilhoso estar na presença de Deus. Ser mãe é complicado. Então, é realmente maravilhoso estar na presença de Deus. Eu sempre busquei manter minha vida de oração e temor a Deus. Mas eu sabia das minhas limitações. Eu vivia em um lugar muito simples, fazia um monte de coisa e não sabia o que estava acontecendo ao meu redor. Eu nunca poderia imaginar que o próprio Deus, a quem eu tanto amava e temia, ia me escolher para um papel tão importante, que era ser mãe de Jesus, o Salvador tão esperado. O encontro com o anjo foi lindo, foi inesquecível, foi incrível. Eu não entendia como era possível, logo eu, tão comum, ser escolhida. Mas eu disse, eis-me aqui, usa-me. Mães não são perfeitas, não sabem tudo. Às vezes erram, se sentem cansadas e perdidas. Mas assim como Maria, foram escolhidas para se deixarem usar pelo Criador, para cuidar dos filhos do Senhor. E a humildade vai garantir que o próprio Pai Eterno as prepare, as sustente e as oriente. Humildade é a palavra-chave para ser uma mãe segundo o coração de Deus. Afinal, quem teve o maior amor neste mundo, capaz de entregar seu próprio filho por nós? Preciso de ti. Vamos louvar o Senhor? Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a coça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Igreja. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas tu ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer
misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Bem forte, vamos lá. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti. Bem forte, vamos lá. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Só as mães precisam de ti. Preciso de ti. Agora só os filhos. Preciso de ti. Os pais. Preciso de ti. Toda a igreja. Preciso de ti. Amém. Voltei. Sempre procurei orientar Jesus segundo a lei de Moisés. Logo cedo, levamos ao templo, onde Simeão profetizou sobre a sua vida. Jesus crescia em graça e sabedoria. Sempre íamos frequentávamos as festas religiosas. E teve uma vez que Jesus ficou tanto tempo no templo que o povo já estava retornando para casa e tivemos que voltar para buscar Jesus. No início do seu ministério, em um casamento, orientei o povo que ouvisse Jesus, porque assim como recebi a orientação dos meus pais sobre Deus, assim eu fiz com o meu filho. Mães têm uma missão difícil, mas imprescindível para a salvação dos seus filhos, orientados no caminho do Senhor. Em obediência à palavra de Deus, é uma tarefa árdua, repetitiva, perseverante, mas feliz ao ver o resultado.
Mãe, segundo o coração de Deus, é obediente ao Senhor e seus exemplos vai seus filhos a fazer o mesmo. Em Jesus somos nova criatura. Vamos louvar o Senhor? Vamos de pé. Vamos lá? Nova criatura sou, o sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, leva pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, meus mandamentos são mais doces que o mel. Quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Criatura sou, o sangue me lavou. tenho vestes de louvor, vida restaurou. Quero ver. Leva pastos verdejantes. Eu quero te obedecer. Meus mandamentos são mais doces do que o mel. Te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Todo tempo precisamos obedecer ao nosso Deus, seguir a tua vontade. Precisamos obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias. Eu ando adorando em todo o tempo. Vamos lá? Quero te obedecer. Me leva à vontade. Mais uma vez. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Amém. Podem assentar, irmãos. Bom, não foi fácil estar na caminhada com Jesus. As pessoas criticavam, zombavam, empurravam, querendo encostar em Jesus em busca de cura. E muitos até queriam matar em nome da religião. Eu chorei e orei. Mas acredito que esse seja o papel de uma mãe. Estar presente, orar e caminhar junto. Um dos momentos mais difíceis de toda a minha vida como mãe foi ver o meu filho numa cruz. Mas vê-lo ressuscitar foi ter a esperança que Jesus, ele está vivo. E sim, ele está vivo e espera cada mamãe no céu, onde está preparando morada para cada servo fiel.
Obrigada, mãe, por sua dedicação em todos os momentos da vida de seus filhos. Chorando, sorrindo, carregando de um lado para o outro, socorrendo na enfermidade, mimando com carinho e cuidados. Obrigada. Uma mãe segundo o coração de Deus se dedica ao filho e oferece o melhor presente que ele pode ter, a presença. Coisa linda. Não quero nem olhar pro rosto das irmãs, que eu tô vendo alguma lágrima rolando aí. Eu não posso. Coisa linda, né? Coração voando aí, que alegria. Amém, irmãos, coisa linda, né? Tem que se recompor, né? Bom, irmãos, eu gostaria de pedir às mamães que se colocassem de pé, né? As mamães agora, né? E nós vamos estar falando, nós falamos que essa apoteose era para saber como que anda o coração da mamãe. Seria um raio-x, né? E nós sabemos que fomos, né, no pronto-socorro, né? Aí fazer algum exame e pedir, o médico pedir um raio-x do nosso coração. Ele vai ver a parte física do nosso coração. Mas e aí? Como que está o nosso coração espiritual? Né? Então, é a nossa pergunta hoje. Mãe segundo o coração de Deus. Você tem um coração, mãe, segundo o coração de Deus? Vamos falar? No nosso coração aqui, os jovens, né, que colocaram 3 palavras aqui importantes. Aí, mas bem, humildade, obediência e dedicação. Esse deve ser o coração segundo o coração de Deus. Então vamos falar? Mãe segundo o coração de Deus. Agora vamos falar assim, ó. Eu, mãe, sou segundo o coração de Deus. Tenho um coração segundo. Eita, vamos lá, formular isso aí. Vamos lá. Eu tenho um coração segundo o coração de Deus. Vamos lá? Eu tenho coração segundo o coração de Deus. Amém. Podeis assentar. Né? Então, juntos, filhos, pais e igreja, podemos pedir ao Pai Eterno que cada mamãe tenha um coração que o agrade e as ricas bênçãos do céu.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, a partir do verso 25. Título da mensagem de hoje: Mãe, alguém para se cuidar. E eu desejo que essa palavra desperte em cada um que está aqui o desejo de cuidar da sua mãe, porque é assim que a palavra vai nos ensinar nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nós vamos ler a partir do verso 25 até apenas a primeira parte do 28, ok? 25 a 28a. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas. Que Deus nos abençoe através dessa palavra lida aos nossos corações. Amém? Amados, nós nesse texto estamos na cena, no ponto alto da história do Senhor Jesus Cristo na terra. Esse texto está mostrando, está apresentando a crucificação de Jesus, os momentos finais da crucificação de Jesus, quando ele está completando aquele sacrifício que ele realizou por nós. Nós sabemos que ele vai ressuscitar, mas esse é o momento da dor, esse é o momento do sofrimento, esse é o momento da agonia, é o momento da maior dificuldade que o nosso Senhor Jesus Cristo passou enquanto ele estava aqui na terra. Nós sabemos que ele veio aqui por amor a nós, ele veio aqui para dar a sua vida ali na cruz do Calvário. A cruz não é um acidente. A cruz não é um acidente de percurso. Jesus ser crucificado na cruz não é algo que saiu do controle, não é uma história que deu errado, não é uma história que não teve um final feliz. Ao contrário, Jesus foi crucificado desde a eternidade. A cruz estava nos planos de Deus desde sempre. Desde antes da criação do mundo, já estava definido a cruz de Cristo, que ele viria a este mundo, sofreria, morreria por nós. Mas o que me chama a atenção, e eu gostaria que chamasse a sua atenção nessa noite, é que nesse momento da maior dor, nesse momento do maior sofrimento, nesse momento do maior desgaste emocional, desgaste psicológico, nesse momento de luta, de angústia, o Senhor Jesus Cristo para cuidar da sua mãe. O texto começa dizendo que ali naquela cena, de conhecido, de próximo, estavam 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. De todos aqueles que andavam com Jesus, discípulos, nós sabemos de alguns. O Judas, ele tinha traído Jesus, ele abandonou. O Pedro havia negado a Jesus, estava também meio
perdido aí nesse momento. Os outros discípulos, o texto não fala, mas eles saíram dali, eles não estavam presentes ali. Mas essas 5 pessoas estavam ali. Entre essas 5 pessoas estava a mãe de Jesus. A mãe, a tia, a Maria Madalena e a Maria de Clopas e o João. É interessante que 2 pessoas, ele não dá o nome. Eram 5 pessoas, ele dá o nome de 3. As outras 2 pessoas, ele dá uma dica, mas ele não dá o nome. Uma das pessoas que ele não dá o nome é do discípulo. O discípulo, põe o 26 ali, ó. O discípulo a quem ele amava. A tradição nos indica que esse discípulo a quem Jesus amava era o próprio João, porque era uma prática comum que as pessoas utilizavam quando elas iam escrever a história, e a história não era sobre elas. João escreve uma história em que a história não é sobre ele. Lucas escreve uma história que a história não era sobre ele. Então era normal, nos escritos daquela época, quando você que estava escrevendo aparecia na história, você omitia o seu nome a propósito, para ficar bem claro que você não está se promovendo com aquela história que você está contando. Então, é bem plausível a ideia de que esse discípulo a quem Jesus amava era o próprio escritor do Evangelho de João, ou seja, João. E, volta o 25 aí, tem uma outra pessoa que ele não dá o nome, que é a irmã da mãe de Jesus, a tia de Jesus, portanto. E aí eu li também que a tradição vai dizer, e eu acho que faz sentido, que essa tia é a mãe do João. Porque se ele não dá o nome dele, ele também não deu o nome da mãe. Então, ele estava ali com a sua mãe, e aí logo, se a gente pensar raciocinar dessa maneira, a gente vai entender que João era o quê? De Jesus. Primo. Faz bastante sentido. A gente sabe que o outro João era primo de Jesus, o João Batista, filho da Isabel, que era, esse ficou claro lá no Evangelho de Mateus, de Lucas. Mas muito bem, isso não tem a menor importância. Se João era primo de Jesus, não era. Se a irmã de Maria era a mãe de João ou não era, isso não faz diferença. Eu estou falando isso com os irmãos, dando esse detalhe, porque tomando por base que a irmã de Maria era mãe do João, quando João adota Maria por sua mãe, ele está adotando uma mãe, sendo que ele já tinha a dele. E ela estava ali. Então, isso para mim traz uma ideia de que a pessoa pode ter mais de uma mãe. Ele não precisa, não tem lugar no coração apenas para uma mãe. É muito bonito a gente pensar na relação de filho com mãe. É muito interessante, muito aquece muito o coração da gente quando a gente pensa no amor que une o filho com a mãe. É um amor, assim, inacreditavelmente grande, significativo, é uma coisa assim, tão importante que a pessoa é capaz de fazer coisas
que ela não é capaz normalmente de fazer. Ela é capaz de entrar em discussões, em situações que ela não entraria de outra forma. É um amor assim absurdo, que a gente, como filho, a gente consegue entender, a gente consegue receber, mas é impossível dimensionar o amor que vai dentro do coração de uma mãe. E nesse texto que nós lemos, nós vamos ver isso. Então, eu quero refletir com você, em primeiro lugar, sobre a presença de Maria ali aos pés da cruz. Eu vi aqui a apoteose, e a nossa Maria aqui falou que foi o momento mais triste da vida dela, a crucificação, a morte do Senhor Jesus. E nenhum de nós duvida de que isso realmente foi verdade. Porque alguém diz que a mãe nunca deveria passar pela morte de um filho. Não é natural. É um sofrimento descomunal. É algo que enfim, que traz reflexos para toda a vida. A mãe nunca se recupera disso. E aquela mãe, ela esteve ao lado do seu filho o tempo todo, tudo aquilo que ele estava passando. Ela viu o seu filho ser ferido, ela viu o seu filho ser cuspido, ela viu o seu filho ser humilhado, ela o viu ser açoitado, ela o viu ser torturado da pior forma possível, ela o viu carregar aquela cruz. Não fosse um amor tão grande, ela também não estaria ali. Porque foi um sofrimento até chegar ali, porque o sofrimento de Jesus não foi só a crucificação. O sofrimento de Jesus começou muito antes da crucificação. Começou na noite anterior à crucificação e varou toda a madrugada, e ela esteve ali presenciando tudo aquilo, e ela estava ali naquele momento da crucificação em que ele, depois de carregar a sua própria cruz, ele foi crucificado ali. E eu pergunto a vocês, por que ela estava ali? Será que era curiosidade? Será que era para saber o que estava acontecendo? Será que era para ver com os próprios olhos? Irmãos, eu não tenho dúvidas de que ela estava ali para dar apoio ao seu filho naquela hora de dor. Naquele momento, não era um momento em que ela pensasse no seu próprio bem-estar, mas em dar algum tipo de amparo emocional ao seu filho na hora daquela dor. Não tem quando o filho vai fazer uma prova que a mãe tem vontade de sentar do lado dele, para que ele possa se sentir mais seguro com a presença dela? Não tem quando o filho vai fazer a primeira entrevista de emprego, que a mãe tem vontade de ir junto e entrar na sala junto com ele, e de saber e de apoiar naquele momento? Então, a maternidade é prática, não é um amor distante, não é um amor de ficar sabendo, não é um amor de conhecer o resultado. É um amor presente, é o amor de estar junto, estar perto, é o amor de olhar no olho. Eu vejo isso lá em casa. Eu tenho amor aos meus filhos muito grande, os amo. Mas não é nada comparado ao amor que a mãe tem por eles. Não é.
Eu reconheço isso. A minha limitação de amar dessa maneira. Acontece qualquer coisa que seja, ela se desabala daqui e vai para lá cuidar. Aliás, ela chegou aqui, ela está aqui pela honra da firma, porque ela chegou de lá hoje, saiu de lá 3h, porque ela queria passar o Dia das Mães com eles lá. Então, assim, mas é apoio, é olhar, ela diz para mim isso, irmãos. Ela fala assim, para mim não adianta saber, eu preciso olhar o olho dele, eu preciso olhar no olho para ver como é que o olhinho está. E aí, quando ela termina ali, fala, conversa, aquilo tudo, aí ela diz assim, ele está com o olhinho bom, né? Aí, sossega. A Maria estava ali para olhar no olho de Jesus, para que ele soubesse, para que ele se sentisse. Imagina, irmãos, na hora daquela luta, daquela angústia, ele olhar e ver a sua mãe ali embaixo, com ele, apoiando naquela hora tão drástica, tão dramática. O papel desempenhado pela mãe é fundamental para o bem-estar emocional dos filhos. É preciso. E assim, presença é possível em vários níveis. Presença é possível assim. Você liga, você fala, você olha, mesmo de longe. É possível. Mas é importante, é necessário. Não se desliga. Depois eu quero refletir um pouco também com você sobre o cuidado de Jesus com a sua mãe. Ele também estava no momento mais dramático, no momento do maior sofrimento, e naquela hora ele se preocupa com o bem-estar dela. Porque, irmãos, aquele tempo era muito difícil para uma mulher. Nós temos razões para acreditar que Maria, nessa altura, já estava viúva de José. Porque o texto não fala de José hora nenhuma, fala de Maria andando ali junto com Jesus, no meio das outras mulheres que estavam ali entre os discípulos, e não se fala em José em momento nenhum. José não aparece de novo na história. Aparecem os irmãos de Jesus em certo momento dos evangelhos, do ministério de Jesus. A Maria aparece com os seus irmãos, e aí alguém diz a Jesus, olha, está lá fora a sua mãe e os seus irmãos. Mas em momento nenhum fala que o pai estava ali, que o pai estava presente. Então, e essa própria medida que Jesus toma indica isso também. Então, nós estamos aqui pensando em uma mulher viúva que vê o seu filho primogênito, porque para ela Jesus era o mais velho, ela teve outros depois. Então, ela estava ali vendo o seu filho. E o pai falecido, o filho mais velho, normalmente era quem zelava, mantinha. E Jesus toma a medida de entregar Maria a outro filho, sendo que ela mesma possuía outros filhos. Nós sabemos que o Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, é meio-irmão de Jesus, filho de Maria, com José. Nós sabemos também que o Judas, que escreveu a epístola de Judas, que não é aquele Judas Iscariote, é um Judas também irmão de Jesus. Mas Jesus não entrega a Maria nenhum desses dois.
Jesus entrega Maria a João. Por que será que ele fez isso? Por que será que ele tomou essa medida? E aí, assim, eu vou me reportar um acontecimento da minha família. O meu avô materno, eu conheci, eu já tinha 21 anos, mais ou menos, quando meu avô faleceu. A minha avó, ela dependia do meu avô em tudo, tudo. Pensa numa pessoa que não sabia viver sozinha, minha avó. A minha avó era analfabeta, a minha avó não sabia ver as horas. Ela andava com relógio, mas ela não sabia ver as horas. E aí, quando a gente perguntava, neto, né? Vovó, para que a senhora anda de relógio? É para enfeitar? Ela diz, não, é porque se eu precisar saber a hora, eu pergunto a alguém que sabe. E a minha avó dependia de tudo. E aí o meu avô, ele era um homem de uma sabedoria incrível, uma expressão de amor muito grande. E aí ele estava hospitalizado, ele estava na UTI, e ele chamou ali na UTI o filho caçula, o filho mais novo. E ele chamou o meu tio lá, e ele falou com o meu tio, olha, eu quero que você cuide da sua mãe. Eu quero que você me prometa que você vai cuidar da sua mãe, que você não vai deixar nada faltar para ela, porque você sabe que ela precisa de cuidado. E o meu tio, ele fez isso de maneira assim irretocável. O meu tio, todo dia de manhã, ele saía da casa dele, ele já casado com seus filhos, ele saía da casa dele, porque a vovó não quis ir morar na casa dele, a vovó quis continuar morando na casa que ela morava com o vovô, e ele respeitou a família toda. Então ele saía, era não muito perto, como daqui no supermercado ali na praça. Ele saía da casa dele, passava na padaria, comprava pão para ele, comprava pão para ela, chegava lá na casa dela, ele tomava café da manhã com ela, via se ela está precisando de mais alguma coisa, porque aí se tivesse ele trazia depois. Está tudo certo, mamãe? Está tudo certo? Tá. Aí ele ia para a casa dele e tomava café de novo, porque senão a minha tia podia achar ruim. Então, assim, por que o meu avô não chamou? Ele tinha 2 filhos mais velhos, porque eram 4 filhos, então tinha tio Manuel mais velho, depois tinha tio Alberto, depois tinha minha mãe, depois tinha tio Alberto, e depois que era tio Reinaldo, que era o mais novo, é esse que ele falou. Por que ele não falou com os outros 2? Uma questão de confiança. Porque você não vai entregar para qualquer pessoa. Você não vai entregar para uma pessoa que você não tenha certeza que vai cuidar. É importante nós entendermos isso, que os irmãos de Jesus, o Tiago e o Judas, eles foram pessoas muito importantes na história do cristianismo. O Tiago, inclusive, era um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Um homem extraordinário, mas ele só veio se converter depois da morte de Jesus. Até antes de Jesus morrer, ele, como seus irmãos, achavam que aquilo era loucura de Jesus. Eles achavam que Jesus estava variando. Tem texto na Bíblia em que eles falam isso, que eles não entendiam aquilo, e depois da morte de Jesus eles entenderam, e eles vieram a se converter. Então, naquele momento, eles não eram ainda dignos da confiança de Jesus para que eles cuidassem da mãe.
Então, nesse caso, Jesus cuidou dela mesmo depois da morte. Quero que você entenda isso, porque o cuidado com a mãe, ele precisa vir em primeiro lugar, ele precisa ser... E assim, eu leio muito que assim, você tem que cuidar da sua mãe porque a sua mãe cuidou de você. Não é isso. Não, não é. Não importa se a sua mãe cuidou de você. Você não vai retribuir o que ela fez. O que você vai fazer é outra coisa. Eu acho muito triste uma pessoa que, não, só estou te devolvendo o que você fez. Eu estou fazendo a minha obrigação, porque você fez comigo quando eu era criancinha, eu faço com você agora. Não, não é assim. Não, não é. Não importa se a sua mãe cuidou de você. Não importa se ela esteve com você o tempo todo. Não importa se ela foi ou não foi amorosa como você gostaria que ela fosse. Não importa se ela foi a pessoa sábia que você precisaria que ela fosse. Não importa se ela ensinou você nos caminhos do Senhor ou não. Cuide dela. Talvez você esteja aqui nessa noite e enquanto você está ouvindo, você está pensando assim, a minha mãe não é nada disso. A minha mãe não é esse exemplo de amor, a minha mãe não é esse exemplo de presença, a minha mãe não está nem aí. Ainda assim, cuide dela. E eu quero te dar um texto para você entender isso, ficar bem claro. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Primeiro Timóteo 5, 8. Aí. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E assim, a gente sempre precisa olhar o texto e onde que esse texto está. Esse texto está falando da responsabilidade da igreja de cuidar das mulheres que estão desamparadas. Então, nesse texto aqui, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está dizendo o seguinte, olha, a igreja precisa amparar as mulheres que estiverem desamparadas. E ele vai chamar essas mulheres que estão desamparadas de verdadeiramente viúvas. Porque ele vai fazer um contraponto com as viúvas que têm amparo, que têm quem cuide delas, que tem o filho para cuidar delas. Então, quando ele vem falando isso, ele está dizendo assim, a igreja precisa amparar quem está desamparado, a mulher que está desamparada. Mas se ela tem filho, o filho que deve cuidar, não é a igreja. Porque se a igreja cuidar de uma mulher que tem quem cuide dela, a igreja está eximindo essa pessoa da sua responsabilidade. Está limitando a atuação dele. Então, cuidar de mãe é responsabilidade, primeiro, de filho. E é interessante porque é de filho, não é de nora. Você entendeu? Porque tem gente que acha que é a nora. Não, é filho. É cuidado de filho. Cuidado de filha. Cuidado daquela pessoa que é seu. Eu estava
conversando, me permita, irmã Neuza, uma inconfidência. Eu estava conversando, mas só vou falar porque é coisa boa, né? Se não fosse, eu não falaria. Mas eu estava conversando com a irmã Neuza ontem, e ela falou assim, aí aqui na igreja tem 2 Elaines, e todas 2 são pessoas muito abençoadas. E aí a gente estava conversando e tal, daqui a pouco ela falou assim, não, então, porque eu vou conversar isso com a minha Elaine. Ela nem percebeu que ela falou isso, não foi, irmã? Mas ela falou, a minha Elaine. Então, assim, é isso, é a minha mãe, é o meu filho, é essa relação de cuidado. E depois eu quero refletir com você sobre João, o discípulo amado. Olha que pessoa a quem Jesus entregou a sua mãe, o discípulo amado. Você conhece outro apelido que Jesus deu para esse homem? Porque aqui, vê, eu sei que você sabe, vou chegar aí. Porque aqui, olha só, o discípulo amado. Mas lá no começo da história, Jesus deu outro nome para João. Filho do trovão. E não era só João, não, João e o André. Porque esses 2, eles eram discípulos do João Batista. Então o André veio, você deve talvez conhecer Operação André, que é aquele projeto que a igreja faz de evangelizar, e você pega, bota o nome das pessoas que você vai procurar. Por que isso? Porque o André, que era o irmão do João, o André, ele ouviu o que Jesus dizia e ele foi lá e contou para o irmão. Esses 2 irmãos eram os filhos do trovão. Ora, irmãos, ninguém ganha o nome de filho do trovão se ele for uma pessoa calminha do amor, né? Então, assim, houve uma verdadeira transformação na vida desse homem durante o convívio dele com Jesus, a ponto de, quando Jesus vai entregar a sua mãe aos cuidados de alguém, aos cuidados dele, de uma pessoa que tinha amor e de uma pessoa que aceitou essa responsabilidade. É muito bonito que ele aceita essa responsabilidade, e o texto que nós lemos lá, o João 19, no verso 27, diz assim, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Não é que ele cuidou dela igual o meu tio, que ia lá todo dia. Não, ele trouxe ela para casa. Ele trouxe para ela morar dentro da casa dele, porque isso era necessário por alguma razão. Nada contra ele cuidar se ela morasse na casa dela, porque às vezes ela que não ia querer. Mas a receptividade, a ligação foi tão grande, foi tão forte, que ele a levou para dentro da sua própria casa. Porque tem gente que tem restrição, que diz assim, não, eu cuido, mas até certo ponto. Eu cuido, mas isso aqui eu não faço, não. Não, irmão, não tem isso aqui eu não faço, não. É cuidar. É cuidar o que for necessário. Eu e Mary temos um casal de amigos, e que, uma certa ocasião, eu fui lá visitá-los, e a sala da casa deles parecia que era uma enfermaria de hospital. Tinha 2 camas de hospital lá. E numa estava o pai da nossa amiga, e na outra estava o pai do nosso amigo. O pai de um, o pai de outro. E eles se revezavam nos cuidados, porque era cuidado assim de tudo.
Eram pessoas acamadas mesmo, que não conseguia se cuidar. E é assim, é cuidar até o último que for. É o que for. Não tem limite. Então João leva para a casa dele. Se você está botando limite, não está alcançando. Não está alcançando essa família segundo a vontade de Deus, porque família segundo a vontade de Deus cuida sem limite. Cuida no que for necessário, no que for preciso. Irmãos, eu quero concluir apelando para que você coloque em prática esse amor pela mãe. Esse cuidado. Eu gostaria que você assumisse diante de Deus, com toda a sua consciência, com toda a força do seu coração, o compromisso de cuidar da sua mãe no que for preciso. Talvez não esteja sendo preciso agora, talvez ela esteja podendo se cuidar ainda, não esteja desamparada nesse nível. Mas, desde já, esteja com o seu coração preparado, pronto, para cuidar. Mesmo se ela falou com você o que você não gostaria de ter ouvido, mesmo se ela fez com você o que você acha que não deveria ter feito, mesmo se ela não foi esse exemplo de mãe. Mas assuma o compromisso de cuidar dela, um compromisso diante de Deus, diante de você mesmo. Amém? Feche seus olhos e fale sobre isso com Deus. Fala assim: Senhor, eu estou pensando na minha mãe agora e eu quero assumir um compromisso contigo. Compromisso de cuidar dela. No que ela estiver precisando, no que for necessário. Eu te peço que o Senhor me dê forças, que o Senhor me dê recursos, que o Senhor me dê resignação, que o Senhor me dê muito amor, para que eu possa cuidar dela com todas as minhas forças. Essa é a minha oração, esse é o meu compromisso. Em nome de Jesus. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos os presentes, sobre todo o povo de Deus, desde agora e eternamente. Amém. Amém. Mais uma vez, parabéns a todas as mães. Que bom que vocês vieram. Eu quero agradecer aqui a presença de todos. Nós temos alguns convidados entre nós. Muito bom ter vocês aqui. Recebam a nossa palavra de gratidão a Deus pela vida de vocês aqui. Vocês alegram os nossos corações. Voltem sempre. As nossas portas e os nossos braços estarão sempre abertos para acolher vocês. Não vou perguntar o nome, né? Alguns de vocês já não é a primeira vez que estão aqui, então assim, fique tranquilo, porque você não vai sofrer o desconforto de ter que falar alguma coisa, mas nós notamos a tua presença e gostamos muito, e estamos muito felizes com isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos e volte outras vezes.